O episódio 12 da terceira temporada, intitulado de Debaixo do Capuz, começa bem de manhã no parque, tanto que os dois preguiçosos nem conseguiram beber seus cafés direito. Mas o trabalho é até que simples, um pichador ou grafiteiro, não importa, pichou o banheiro público do parque, fazendo um monstro laranja. E bom, ele tem talento, isso não podemos negar. Mas antes deles iniciarem seus trabalhos, tem uma pequena piadinha do Mordecai. Não me importaria em voltar a dormir. De má vontade e com raiva, cobrem o desenho, enquanto os dois só pensam em tentar arrebentar a cara do sujeito. Mas então, spawna do nada o musculoso, o fantasmão e o carrinho bem atrás dos dois. Tipo, não teve uma pequena cena deles chegando, só brotaram ali do nada. Como sempre, o musculoso tá rindo e fazendo piada de mãe. Mas o Rigby pergunta se foi ele que fez a pichação, já que, né, é o musculoso, ele faria isso. Também não ajuda que ele tá com manchas laranja nas mãos e na camiseta, mas o Shrek estragado diz que é um artista quando se envolve em pegadinhas, mas ele nunca foi, nunca será e nunca voltará a ser um pichador. E bom, ele diz também que as manchas laranjas são de asinhas, do rei das asinhas, e porra, mano, ele ainda questionam ele estar todo manchado, mesmo sabendo que ele não é nem um pouco higiênico, então isso nem deve ser contado. O Mordecai também manda ele mostrar a notinha, mas também estão pedindo demais, né? A maioria das pessoas joga no primeiro lixo que encontra no meio da rua. Então os dois vão até o Benção, dizendo que sabem quem é o pichador. E vemos o banco pichado também. Eu curti até. Os três voltam e o Benson tá mais pro lado animal do que pro lado sobrenatural, porque ele acha que o Mitch não está dizendo a verdade. O musculoso fica irritado e cai uma lata de tinta spray laranja do bolso dele e bom, assim fica difícil defender o Mitch Sorenstein. O musculoso tenta se explicar dizendo que ele usou a lata, mas para pintar o patinete do fantasma. E aí os três estragaram tudo, já que o Verdão tava querendo fazer uma surpresa pro brother dele. E cara, tem essa pequena cena que só entendi depois de ter mais noção de escrita. Parem tudo! É mentira! Não é verdade! O cara literalmente confessou seu crime! E o Benson pede as chaves do musculoso e pela primeira vez no desenho, um dos personagens do parque foi demitido. E o fantasma, tentando ser um amigo de verdade, diz que se ele sair, ele vai sair também. E o Benson só diz, tá certo, até mais ver. Assim mesmo, no duro! Lá ele, então os dois ralam peito e dizem que vão seguir os sonhos deles e que nunca mais irão voltar para o parque. O Benson até elogia o Mordecai e o Rigby pela atitude, mas eles ficam tristes porque não pensaram que ele ia demitir os dois. Eu acho que eles só iam levar uma advertência, ou sei lá, e em menos de 2 segundos aparece o verdadeiro pichador. O canalha nem esperou os dois saírem e pichou por cima atrás deles. É muita ousadia desse maluco encapuzado. Eles tentam pegar o cara, lá ele de novo, mas o moletom preto só mete o pé e os dois ficam culpados e falam que vão recuperar o emprego do musculoso e do fantasma. Eles falam com o Benção, mas eles só acham que estão com a consciência pesada e não escutam os dois direito. E só manda eles voltarem ao trabalho. Então os dois vão até o Saltitão, o abominável Homem das Neves, que já olha feio para eles. E o Saltitão, como sempre, já conta o que sabe do pichador. Bom, pode ser o grafiteiro. Grafiteiro? Um jovem artista que tem estado em destaque. Ele não é ruim. E bom, a opção Benson foi para as cucuias. Então os dois idiotas é quem vão ter que capturar o grafiteiro. Mas né, agora a parte mística do episódio. Mas isso não vai ser fácil. Ele ataca de supetão e some com o vento. E corta pro musculoso e vemos que o sonho dele era ser um stand-upper. E óbvio que ele ia usar a piada de mãe. E são jogados tomates nele. Dá seu surto e o caos acontece na cafeteria. Voltando pro parque, os dois deixam uma lata de lixo branquinha para atrair o grafiteiro e fazem piada dele. E do nada, ele aparece e grafita o Rigby na lata de lixo e no muro do lado grafita o Mordecai.
Mordecai e toma no cu, rapaz, quando é com o Rigby, aí o Mordecai dá risada, mas quando é com ele mesmo, aí não dá pra rir, né? É muita sacanagem e hipocrisia, e começa a montagem dos dois tentando capturar o grafiteiro em todo o parque, até sobrou pra casa principal e pro Pirulito, coitado. Então os dois exilados voltam e estão que nem cadela de malhoca, totalmente ferradas, e estão oferecendo o patinete do fantasma por um precinho bacana. Mas né, estão em situação de barril, porque devem estar oferecendo por $2 se pá. E depois de não ter conseguido vender o patinete, os dois vão embora. Mas o Mordecai teve um plano, pedindo aquela lata de tinta spray e corta pro banheiro todo pichado de laranja de novo, com o grafiteiro aparecendo e tentando começar o seu trabalho, até que o plano do Mordecai é posto em prática. Engole essa! Sim, manos, um negócio que parecia ser extremamente óbvio para os padrões das primeiras temporadas de Apenas um Show se comprovou verdade. O grafiteiro tem a cabeça de uma lata de spray, ele foge, abrindo um portal interdimensional e os dois vão atrás dele. E eles acabam numa dimensão cheia de grafites distorcidos. E aqui vemos outro poder do grafiteiro. Ele grafita uma alavanca e cria vida atrás dos grafites. A boca de morcego, a centopeia de olhos nas mãos e a cabeça de aranha, enquanto o moletom preto entra numa porta branca. Então já viram, é sobreviver ou ir de F. E o Rigby até tenta criar um bicho de spray, mas não deu certo, e foge que nem baratas tontas, enquanto tentam ir para a porta. Depois do Rigby quase ir de base, alcançam e entram na porta misteriosa, e a princípio não tem nada, mas eles encostam em coisas físicas. Mordecai? Então o Rigby só usa a lata de tinta spray e eles percebem que estão numa casa, a do grafiteiro mais específico, que fica irritado e xinga eles. É, mano, é muita sacanagem e hipocrisia. Ele picha o parque dos outros inteiro, mas na casa dele não dá. E, estranhamente, a situação foi resolvida na conversa e ameaça. Tipo, eles não saíram na mão. O grafiteiro fala que é o culpado e os dois aqui estão de volta. Ele só solta as falas de um pichador genérico. E bom, ele foi preso depois. Vou chamar a polícia. A polícia não pode pegar isso. Até mais, seu burguês manezão. Ah, essa não. Agora, com tudo resolvido, os dois idiotas vão precisar pintar o parque inteiro. Mas antes, vão até o Reino das Asinhas. E, encerrando o vídeo, um grande agradecimento aos meus queridos membros do canal, que estão passando na sua tela rapidinho agorinha. Muito obrigado por apoiar o canal e até o próximo vídeo aleatório. Falou!